Oi, eu sou a Sofia, a tua amiga para falar de romances, e hoje eu quero te contar tudo que eu li no primeiro trimestre de 2026. Quem me acompanha aqui no perfil sabe que eu sou uma leitora de romances, eu leio, produzo conteúdo sobre romances e que eu tenho um foco muito grande em literatura diversa. Quem me acompanha tanto aqui quanto em outras redes sociais, TikTok e Instagram, sabe que eu tô sempre trazendo dicas de literatura diversa e não foi diferente no meu ano de leituras. Então tem muita coisa boa nesse vídeo. Fica aí porque tu vai sair daqui com pelo menos umas 10 indicações para tuas próximas leituras. Então eu comecei o meu ano lendo De Férias com Você, da Emily Henry. Esse aqui eu li junto com as meninas do meu clube de romance. A gente leu ali para fazer uma sessão de cinema com a adaptação que estreou lá no comecinho de janeiro. Esse livro aqui, pra mim, foi uma experiência diferente. Eu já tinha lido outros livros da autora, inclusive ela é autora de um dos meus favoritos da vida, que é Nem Te Conto. Porém, esse aqui não pegou tão legal pra mim. Não gostei muito da história, não gostei muito dos personagens, especialmente a personagem feminina. Não foi algo que me cativou. O filme eu ainda gostei um pouco mais, mas não tanto quanto. Acho que poderia ter sido melhor também. Porém, é aquela coisa, definitivamente um livro lido, 3 estrelas. Aí minha próxima leitura foi Ele, o Maioral, Ninguém Acima Dele, Delícias de Verão, da Tara DeWitt. Quem já me acompanha já deve ter visto eu falar horrores desse livro, porque qualquer oportunidade de panfletar ele, eu estou panfletando. Isso porque a Tara DeWitt é autora de um dos meus romances favoritos da vida, que se chama Left of Forever. É o segundo livro da mesma série desse aqui, Delícias de Verão, que ainda não chegou no Brasil, mas eu espero que chegue em breve. E nesse livro aqui a gente conhece a história da Sage e do Fisher, que são duas pessoas que acabam se encontrando ali quando o Fisher vai morar numa cidade pequena, que é onde a Sage mora. Ele é um cara da cidade grande, é um grande chefe de cozinha, ele tem uma sobrinha também que ele tá cuidando, porque a irmã dele acabou falecendo. Então ele tá com uma vida meio complicada, ele chega nessa cidade, ele encontra com a Sage, eles fazem esse acordo entre eles, que ela vai ajudar ele a lidar com as pessoas da cidade, e ela vai pedir ajuda dele para outras coisas que ela precisa, para mostrar que ela é uma mulher forte, independente, que ela tem a própria vida. Eles fazem esse acordo aí. É um romance muito bacana, um romance muito divertido, eu ri em vários momentos. E o romance, o casal em si, é muito gostosinho de acompanhar, super bem escrito, super bem trabalhado. Quem gosta de romance cidade pequena, com aquele hotzinho que a gente gosta também, e uma pitada de humor, esse livro aqui é perfeito. Pra mim ele ficou um 5 estrelas favoritado. Na sequência eu li Paixão por Acaso, da Olivia Dade, que é o terceiro livro da série de alerta de spoiler. Eu não li os 2 primeiros, eu só li esse aqui, porque eu não ligo muito pra isso, eu não sou uma pessoa que me apego a ler todos os livros da mesma série, se eles não são necessariamente interligados. Então eu queria ler esse aqui, peguei esse aqui pra ler e gostei bastante também. Nesse livro aqui a gente acompanha a história da Maria e do Peter, os dois são atores, e eles acabam se encontrando ali numa noite, eles têm um momento meio sórdido, um relacionamento ali meio breve, né, uma relação meio breve. A Maria no outro dia de manhã pega as coisas dela e vai embora, nunca mais que quer ver o Peter na frente dela. Porém, ela acaba chegando para um teste de elenco no outro dia e descobre que ele vai ser o par romântico dela em uma série. Então a gente vai ver aí eles ao longo dos anos convivendo, acompanhando o trabalho, a relação deles, a amizade que eles acabam desenvolvendo, apesar de começar como enemies, né, porque o Peter fica muito chateado com o que ela fez, vai se desenrolando como uma relação bacana de ver. Eu gostei muito do livro, quero ler mais da Olivia Dade, espero que mais livros dela cheguem aqui no Brasil. Quem sabe ainda esse ano, né, Dona Intrínseca, vamos ver. E pra mim ele ficou com 3 estrelas. Aí a gente segue pra ele O Maioral, um dos meus favoritos desse ano, que é 7 Dias em Junho, da Tia Williams. Eu li esse livro aqui pra um vídeo que eu comecei a fazer e acabei meio que desistindo. Não dei continuidade no vídeo, não continuei, mas eu terminei a leitura de toda forma e eu adorei esse livro, adorei. Amei a escrita da autora, amei a forma como os personagens são construídos, amei o equilíbrio que ela faz entre o drama, o romance e o humor. Esse livro aqui ele é super bem humorado ao mesmo tempo que é bastante dramático e tem um romance gostosíssimo, porque aqui a gente acompanha a Eva, que é uma autora de romances, fantasia romântica, né, livros pra mulher, digamos assim, que é como ela refere aqui, e ela é mãe solo também de uma menina que tem ali seus 12, 13, 14 anos, e o Shane, que é um autor também muito famoso, mas ele escreve ali ficção literária, enfim, é uma outra vibe, uma outra pegada, ele é bem famoso também. E eles têm aqui um
passado que a gente entende que existe quando eles se reencontram num evento de trabalho. Ela tá num evento, ele chega lá, eles se reencontram assim do nada, de uma forma muito inesperada, ela fica muito apavorada, enfim, a gente entende que tem caroço nesse lugar, tem alguma coisa acontecendo. E o livro vai voltando no passado e contando a história 15 anos antes e 15 anos depois, na atualidade, onde o livro se passa. A Cia tem uma escrita primorosa, eu adorei esse livro. É assim, um recomendadíssimo, se tornou com certeza um dos meus favoritos da vida e um dos melhores livros do ano. Então, quem ainda não leu, eu recomendo. Pra mim, ele ficou um 4 estrelas e favoritado. E aí, seguindo a regra do 7 e do verão, que aparentemente foi o que regeu o meu mês de janeiro, eu li 7 Verões da Paige Toon. Confesso que eu comprei esse livro por essa capa babilônica, que eu acho lindíssima, maravilhosa, linda de morrer. No vídeo eu não sei se tá fazendo jus, porque realmente ela é linda, 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 toda colorida. E a história me surpreendeu, tá? Eu já conheci o trabalho da Paige, eu já tinha lido Só o Amor Machuca Assim, que é um outro livro que a autora tem também, já publicado no Brasil, também pela editora Verus. E ela tem outro chegando esse ano, eu tô doida pra que chegue. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar uma mulher que, há alguns anos atrás, há 7 verões atrás, ela conhece um cara enquanto ela tá trabalhando ali num emprego de verão, num barzinho, enfim. Eles se conhecem, eles acabam se tornando amigos, eles mantêm ali um relacionamento, até que acontece uma tragédia familiar na vida dessa pessoa, dessa protagonista, e isso abala muito a relação deles, e esse cara, ele não é dali. Então ele vem passar o verão ali, vai embora, vai embora, e eles comentam, né, combinam ali que eles vão se relacionar quando ele vier pra lá, se os dois estiverem solteiros. E aí, por 6 verões, ela espera por ele, ela anseia que ele chegue ali na cidade, até que no 7º verão surge outro homem ali na cidade, um homem novo, misterioso, e isso vai mexer um pouco com o coração dela, e talvez pela primeira vez ela não vai estar esperando tanto assim esse cara que vem todos os verões. Eu amei esse livro, é super emocionante, super bem escrito. É muito, 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 muito triste o final desse livro aqui. Eu juro por tudo que é de mais sagrado que eu fiquei mais de 30 minutos tentando terminar de ler. Eu não conseguia terminar, porque eu não conseguia parar de chorar. Então, foi uma experiência muito incrível, assim, arrebatadora o final desse livro aqui. Acho que eu li mais de 20, 30 livros esse ano, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e esse aqui e mais um foram os únicos capazes de me fazer chorar, então realmente é um feito grande, assim, que se trata de mim. Eu amei esse livro, pra mim também, ele ficou com 4 estrelas, recomendo demais. E eu finalizei janeiro com um que eu coloquei todas as expectativas do mundo, e o meu tombo foi enorme, que foi A Trilha para o Coração, da Hannah Bonham Young. A Hannah Bonham Young é autora de Minha Melhor Parte, inclusive é o primeiro livro dessa duologia aqui. É um dos meus livros favoritos, eu adoro esse romance, adoro a gravidez, adoro esse casal, acho sensacional, adoro a escrita da autora. Só que a maionese desandou nesse livro aqui, eu não sei o que aconteceu. Aqui a gente acompanha a história de um casal que já está casado há um tempo, e eles estão passando por uma crise, né, do relacionamento. A mulher aqui nessa relação, ela se sente muito dependente dele, ela sente que ela não construiu nada na vida dela sozinha, e ela quer ter isso, ela quer essa construção, ela quer, enfim, ela quer essa independência, e eles acabam ali tomando uma decisão de ir para um retiro de casais, para que eles aprendam a se comunicar melhor, a ter uma relação mais aberta, a conseguirem resolver os problemas deles também. Só que, gente, é muito o White People Problems esse livro aqui. Assim, difícil. Se fosse uma relação ruim, se fosse uma relação de uma pessoa que não te respeita, que não gosta de ti, que não te admira, eu ia achar super válido. Ela fala, gente, eu tô me sentindo cocô do cavalo do bandido. Agora, ela tem um marido que faz tudo por ela. Inclusive, nesse livro tem um trecho que ela desaba numa pessoa tudo que ela tá pensando sobre o marido, e é tipo assim, ele faz de tudo por mim, ele compra as coisas pra mim, ele providencia as coisas que eu gosto, e ele me leva pra não sei o que, tipo assim, ela fala tudo que o marido faz por ela, e a pessoa olha pra ela e fala tipo assim, então você tá incomodada porque seu marido é um bom marido. E ela colocando desse jeito, literalmente isso o livro, tá? E eu, na minha concepção, acho que ela trata esse marido muito mal, tá? Isso me desagradou, eu não curti, não foi uma boa experiência ali pra mim, não gostei. E, então, infelizmente, pra mim ele ficou com 2 estrelas, não é um livro que eu gostei, não é um livro que eu recomendo. Agora, indo pra fevereiro, o primeiro livro que eu li em fevereiro foi O Amor Depois da Minha Vida, da Kirsty Greenwood. Esse aqui também foi LC com as meninas do Serafina Book Club. A gente leu juntas esse livro aqui por votação, ele teve uma votação super expressiva e as meninas amaram esse livro aqui e eu também, tanto quanto eu, adorei essa história, adorei a escrita. Ele é um livro super curtinho, ele não é um livro comprido, a diagramação dele é bem boa.
E ele tem uma história muito comédia romântica da Sessão da Tarde, tá? 100%. Aqui a gente acompanha a história da Delphi, que é uma mulher um pouco fudida. Essa é a palavra. Meio quebrada, meio fudida. A vida dela não é muito fácil, tá? Até que um dia ela está na casa dela e ela morre engasgada com um hambúrguer de micro-ondas congelado. Ela morre, ela chega no Além Vida e ela conhece lá uma mulher que é a terapeuta que vai atender ela, enfim, vai receber ela lá. Só que enquanto ela tá nesse processo de entender o que aconteceu, ela acaba conhecendo um cara que também está lá, que também acabou de morrer, e ela conversa com esse cara e eles meio que se conectam ali. Então ela pensa, nossa, esse cara é minha alma gêmea, eu não acredito que eu passei a minha vida inteira, né, esperando alguém, eu não beijava, não fazia nada na minha vida, e eu cheguei aqui morta e encontrei o grande amor da minha vida, e ela encontra um motivo pra ficar lá, inclusive, porque enfim, ela vai conhecer esse cara, eles vão ter uma relação, até que a mulher que tá atendendo ela fala, poxa, ô fulano, foi um erro, não é pra você estar aqui não, que foi um procedimento cirúrgico que você fez, a anestesia tava errada, enfim, te botamos pra dormir, dormiu pesado demais, chegou aqui, mas não é pra estar aqui. E ela despacha o cara de volta pra terra. E a Delphi fica puta da cara dela, porque o único amor que ela encontrou na vida, a terapeuta dela, a recepcionista dela, tirou. Então elas fazem um acordo de que ela vai mandar a Delphi de volta pra Terra por 10 dias, desde que ela consiga convencer esse homem que ele é o grande amor da vida dela. Então a gente vai acompanhar a jornada dela voltando dos mortos e tentando encontrar esse cara e convencer ele de que ele precisa beijar ela porque eles são o grande amor da vida do outro. Esse livro é muito divertido, é muito engraçado. Essa protagonista é hilária, genial, maravilhosa. Esse livro é muito divertido, é muito engraçado. As meninas amaram no grupo, foi um sucesso total esse LC. Pra mim também foi um sucesso total. Eu amei, ele ficou com 4 estrelas, eu recomendo demais. Aí nós vamos pra um que é tópico sensível, tá? Tópico sensível. Que é Promise Me Sunshine, da Cara Bastone, que quando eu li, ainda não tinha tradução nem título, mas agora já tem, porque ele tá lançando em junho e vai se chamar Me Prometa o Sol, saindo pela Editora Intrínseca. Nesse livro aqui a gente acompanha uma mulher que ela tá passando por um processo de luto, porque ela perdeu a melhor amiga dela pro câncer, então ela tá muito depressiva, a vida dela tá muito desmoronando mesmo, ela não consegue mais trabalhar em um emprego fixo, ela não tem motivação mal pra levantar da cama, ela não consegue fazer as coisas que as pessoas fazem assim no dia a dia, de uma forma saudável, se cuidar, tomar banho, comer, e ela acaba aceitando um bico ali de babá, porque ela não consegue mais manter um emprego onde ela tem que se dedicar às coisas, porque ela não consegue, então ela pega bicos. Ela é chamada por uma mulher, pega um bico de babá pra cuidar da filha dela, e quando ela chega lá, ela acaba conhecendo o tio da menina, né? E esse tio não vai muito com a cara dela, eles não se dão ali logo de cara, porém eles vão conversando, conforme eles vão se acertando, ela descobre que esse cara também passou por um processo de luto na vida dele. E aí ele fala pra ela, se você me ajudar a conviver com a minha sobrinha, porque eles têm uma relação meio difícil, ele, a irmã e a sobrinha, e se tu me ajudar com isso, eu vou te ajudar a lidar com o luto, com a perda da tua melhor amiga. Então eles fazem essa troca, ele vai ajudar, ele vai virar meio que um terapeuta de luto dela, um apoio pra ela, e ela vai ajudar ele a construir uma relação com a sobrinha que ele tanto ama. E esse livro é lindíssimo, tá? Quem tá esperando um romance hot, pode sair da sala, não é pra ti esse livro. Este livro é um romance sobre perda, luto, amor, reconstrução, paixão, esperança, paciência, enfim, gente, é assim, é difícil encontrar palavras pra descrever essa leitura, é difícil encontrar palavras pra descrever o que a Cara Bastone é. Pra mim, assim, disparado, mas sem medo nenhum de errar, é um dos maiores nomes da literatura de romance que a gente tem na atualidade. Ela é excelente no que faz. Eu sou apaixonada por tudo que ela escreve. Tô muito ansiosa pra esse livro lançar aqui no Brasil. Eu tô fazendo propaganda dele pra todo mundo que eu vejo. Inclusive, vou pegar minha cópia antecipada. Se chegar na livraria, vou botar meus pés lá e vou pegar minha cópia mesmo já estando lido. Eu quero ter esse livro, porque é muito especial pra mim. Pra mim, ele ficou, com certeza, uns 5 estrelas favoritado. Eu recomendo demais pra todo mundo que quer conhecer a escrita dela e quer um romance intenso, vívido e belíssimo, leia Me Prometa o Sol. Aí eu sigo o mês com uma das minhas autoras queridas, que eu adoro, eu sempre falo da diva nos meus vídeos, que é Se Você Ficasse, da Brittany Cherry. Quem conhece a diva sabe que ela escreve romances muito tristes, muito melancólicos, e realmente esse livro aqui é um livro que é uma porrada na cara, tá? Aqui a gente acompanha um casal
que eles são juntos desde muito jovens e eles acabam passando por um acidente, uma tragédia, algo que a gente não sabe exatamente o que foi, mas isso separou eles e causou nesse cara aqui uma perda de memória. Ele teve um problema, né, neurológico, cerebral, e ele não consegue se lembrar das coisas que aconteceram na vida dele naquele período pra trás. Ele não se lembra, ele só lembra da vida dele de quando ele acorda pra frente. Eles acabaram se separando por conta disso, por conta do acidente, por tudo que aconteceu. E ela foi viver a vida dela, ela tá casada, ela tem uma filha, e acaba que o destino prega uma peça nela e leva esse cara de volta pra vida dela como arquiteto da obra da casa que o marido contrata. Então, assim, só com essa sinopse já dá pra entender que vai ser difícil esse livro aqui, complicado, intenso, mas eu adoro a escrita da Brittany. Eu não posso dizer que eu não gosto de tudo que eu já li dela, porque tudo que eu já li dela eu adorei. Ela faz uma tensão, ela faz uma coisa magnética, assim, é um romance intenso, um romance vívido, um romance quente, ao mesmo tempo muito triste, muito melancólico, muito sofrido, né? E eu adoro a escrita dela, adoro ela como autora, recomendo demais. Pra mim esse aqui ficou com 4 estrelas. Aí segui para a diva maravilhosa que roubou toda a beleza do mundo, Doce Calor da Boloba Balola. Esse aqui, pra quem não conhece, é a continuação de Pimenta e Mel, tá? Pimenta e Mel é um grande fenômeno no BookTok, na literatura de romance de forma geral. Alguns anos atrás ele foi, assim, um estouro quando lançou, quando hypou. E esse aqui é a continuação, então é uma duologia, né? A gente conhece aqui a Kiki e o Malakai. No primeiro livro eles se conectam, se conhecem, acabam se relacionando. E aqui a gente descobre que algo aconteceu nesse meio tempo e eles se separaram. Então o livro começa com eles separados, porém eles têm melhores amigos que vão se casar. A melhor amiga dela vai casar com o melhor amigo dele e eles são os padrinhos, obviamente, dos melhores amigos. E eles vão acabar tendo que conviver de novo, resgatar coisas do passado, resgatar memórias, mexer em feridas, em coisas difíceis, pra conseguirem se reconectar e fazer esse casamento, esse relacionamento dos amigos dele dar certo. Então, é muito bacana. Eu gostei muito mais desse do que do primeiro, porque no primeiro eles são mais jovens, esse aqui eles já são mais adultos, mais maduros, é um romance mais intenso, mas, enfim, gostoso de acompanhar. Tem um hot, ó, fenomenal. A Bolo sabe o que ela tá fazendo, ela tem um hot fenomenal nesse livro. As referências à cultura negra, especialmente à cultura africana, é assim, ó. Gente, não tem gente hoje no mercado literário fazendo referências à cultura negra como tem a Bolo Balola, tá? Eu adoro isso nos livros dela, acho genial. Torço para que a diva escreva mais. Inclusive eu tenho um aqui, tá aqui na minha estante atrás de mim, que é um livro de contos que ela já tem também publicado. Eu vou ler muito em breve, porque eu adoro a escrita dela. E eu espero muito que a gente tenha mais dela em breve. Pra mim, essa aqui ficou com 4 estrelas. E eu finalizei o mês de fevereiro com um que, quando eu li, não tinha tradução. E, novamente, já temos a tradução. Inclusive, está em pré-venda. Que é Wild and Wrangle, ou Sempre Pra Mim, da Laila Sage. Esse aqui é um romance de segunda chance. O 4º livro da série The Rebel Blue Ranch. É o último, vai finalizar aqui. A gente acompanha a história da Cam e do Dusty, que eles tiveram um passado. Em algum momento da vida deles, eles tiveram uma relação. Algo que a gente não sabe bem o que foi, mas o livro vai resgatando isso, vai mostrando passado e presente. E a Cam acabou de sair de um noivado fracassado, o noivo abandonou ela no altar, ela tá voltando pra vida, ele tá querendo estender a mão pra ela como um amigo, ela tem medo de se aproximar dele de novo, eles vão se entendendo ali aos poucos, enfim, o relacionamento vai se desenvolvendo novamente. E, gente, eu sou a mais suspeita de todos pra falar de romance segunda chance, porque eu sou a fã número 1 dessa trope. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu adoro, é de longe a minha trope preferida, é romance segunda chance. Então, eu adorei esse livro. Eu, inclusive, estou pensando em, quando ele lançar no Brasil, ler novamente, porque a gente sabe que a experiência é diferente, lendo em inglês, lendo em português. Então, tô seriamente pensando em ler de novo quando lançar aqui no Brasil, mas ele já está em pré-venda, tá? Já pode garantir o teu, já pode pegar o teu cowboy, que ele vai chegar aqui. Pra mim, ele ficou com 4 estrelas, eu tô super feliz, espero que ele chegue aqui, que vocês leiam e gostem tanto quanto eu. E pra finalizar esse vídeo, o mês de março. Eu comecei março lendo Tempestades de Verão, da Sarah McLean. Esse aqui eu tô de olho nele desde que a editora anunciou. Eles anunciaram que ia vir, enfim, finalzinho do ano passado, comecinho desse ano. E eu tava de olho, tava vendo, né, uma autora ali que não tá no mainstream, não é uma pessoa tão famosa, não é uma Eddie Hazelwood da vida. E eu gosto disso, porque vocês sabem que eu gosto de acompanhar autores novos. Então, peguei esse livro aqui pra ler e eu adorei esse livro, tá? Ele conta aqui a história da Alice, que é uma mulher
que ela vem de uma família muito rica, muito influente. Eles são magnatas ali do ramo da tecnologia. O pai dela é como se fosse o Steve Jobs. Mais ou menos por aí. Só que, alguns anos atrás, ela teve uma briga com esse pai por algo que aconteceu na empresa. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que aconteceu. E aí ela teve essa briga com o velho, e o velho falou pra ela: pega as tuas coisas, cai fora da minha ilha, eu não quero mais ver a tua cara pintada. Porque essa família, sim, eles têm uma ilha privativa particular, né, própria. Ela pega as coisas dela e vai embora e não volta mais. Até que o dia ela tá vivendo a vida dela, a mãe dela liga e fala: o velho bateu as botas, vamos ter que dividir o dinheiro, venha enterrar. E aí ela pega as coisas dela, vai, viaja pra ele, pra enterrar o pai dela. Chegando lá, ela conhece um cara meio misterioso, eles acabam se relacionando, enfim. E aí a gente descobre que esse cara, por fim, era o cara responsável pela herança dela. Então tem mais essa treta aí acontecendo, um enemies to lovers, bem enemies mesmo, eles se detestam de cara. É uma escrita super fluida, eu gosto dessa dinâmica familiar, eu gosto dessa dinâmica de a gente ter um suspense, uma coisa que aconteceu, a gente não sabe o que é, a gente vai descobrir. Então eu acho que a autora constrói super bem isso, eu adorei esse livro, queria muito, muito, muito que ele tivesse mais visibilidade do que teve depois do seu lançamento. Eu espero que quem estiver vendo esse vídeo se interessar, leia, goste tanto quanto eu, porque pra mim ele ficou com 4 estrelas. Aí seguimos para O Peso de Nossos Nomes, da Emily Giffin. Esse aqui eu li sim, sempre sendo influenciada pela série Love Story, do JFK Jr. e da Carolyn Bassett. Esse livro aqui foi inspirado na história de amor deles, então eu vi a série e logo peguei o livro. E eu adorei essa história, eu gosto muito da escrita da Emily, já conheci outros livros dela, já tinha lido outras coisas, tem outros na estante, inclusive. E eu gosto bastante da dinâmica dessa história, o fato de ter sido inspirado em um caso real me fez procurar, a todo momento eu parava a leitura pra procurar a história real, a pessoa real, o nome, botar um rosto naquele nome, né? Ela escreve muito bem, ela faz muito bem esses paralelos, ela tem mudanças aqui na história, não é uma história 100% fiel ao real, mas é um livro muito bem construído, muito bem escrito, eu gostei bastante, acho que é uma experiência bem diferente pra quem costuma ler mais romances hot, romances mais farofa, ele tem uma pegada um pouco diferente, acho que tu pode gostar, pra mim ele ficou com 4 estrelas. Aí, chegamos à parte difícil do vídeo, que eu acho, arrisco a dizer que é a minha maior decepção de 2026 até agora, que é Prometa que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Quem conhece esse perfil e outros perfis meus já sabe que a Abby é uma das minhas autoras favoritas, a minha autora favorita da vida, risco dizer. Mas esse livro aqui não funcionou pra mim. Tudo que eu acho que ela constrói bem nos outros, ela destrói nesse aqui. Esse livro aqui conta a história do Xavier e da Samantha. Eles se conhecem em um dia, ele é veterinário, ele vai atender o bichinho ali dela, eles se conhecem. Eles acabam tendo um momento muito bacana, uma conexão muito instantânea praticamente, um amor muito instantâneo. Porém, a Samantha tá se mudando pra morar com a família de volta, com a mãe dela. A mãe dela tem Alzheimer, ela precisa de cuidados especiais, ela tá indo embora. Então o relacionamento deles é um relacionamento que já nasceu fracassado. E eles vão ter que lutar muito por esse amor. Eu acho que ele tinha tudo pra dar certo, assim, é uma premissa muito interessante, muito intrigante. Talvez escrito de uma outra forma, na mão de uma Brittany Cherry da vida ele poderia ser diferente, mas pra mim não funcionou. A autora faz um drama muito excessivo nessa história, mas muito. Sabe aqueles livros que tudo dá errado? Tudo. Aconteceu alguma coisa aqui, 2 páginas acontece outra, daqui um capítulo acontece outra. Uma coisa atrás da outra, é extremamente cansativo de ler, extremamente cansativo de viver esse amor com eles. Então realmente não funcionou pra mim, eu fiquei muito chateada em dizer isso. Ele tem alguns poucos pontos positivos, como o protagonista masculino, que é maravilhoso, tem algum outro alívio cômico, mas realmente, de forma geral, não funcionou pra mim, eu fico muito triste. Mas pra mim ele foi um 3 estrelas aí pelo carinho que eu tenho pela Abby, por um ou outro ponto que a história ainda tem, mas realmente não deu certo. Aí, quase finalizando março, eu fiz a releitura de um dos meus livros favoritos da vida, que é Amor, teoricamente, da Ellie Hazelwood. Esse aqui foi parceria também com as meninas do Serafina Book Club, elas pediram pra gente ler, mesmo eu já tendo lido, eu fui, coloquei, a gente vai ler de novo, eu li de novo, e foi tão bom quanto a primeira vez, eu adoro essa história, pra mim é de longe a melhor coisa que a Ellie Hazelwood já escreveu. Não existe homem como o Jack Smith aqui, o auge da escrita dela é este homem, tá? A gente conhece aqui a Elsie, que é uma física, e ela tem uma vida um tanto quanto complicada, até que ela recebe uma proposta de emprego, porém a pessoa responsável ali por definir um pouco dessa proposta é o irmão de um ficante falso que ela tem, ela age ele como namorada falsa do irmão dele, que ele tem um pouco de ranço dela pela forma como ela trata o irmão, né, um relacionamento meio difícil, porque na verdade nem é um relacionamento de verdade, e aí a gente vê essa relação entre eles que gera uma tensão
sexual também, mas uma tensão, enfim, um atrito, uma briga entre eles. Esse livro é maravilhoso, eu amo, amo, amo. Quem não leu, quem não conhece, tem que ler, porque ele é incrível. A Ellie Rizzard arrasou nesse aqui, eu acho difícil escrever outra coisa que me agrade mais do que esse livro. Pra mim ele continua sendo um 5 estrelas favoritado. E a minha última leitura do mês de março foi Coração Destemido, da Maggie Gates. Esse livro aqui é o segundo livro da série dos irmãos Griffith, e o primeiro livro, que é O Coração Selvagem, eu já tinha lido no final do ano passado, eu tava ansiosa por esse aqui, porque a gente tem aqui um protagonismo PCD, né, o protagonista desse livro é PCD. A gente, então, encontra a história deste protagonista, que era um peão de rodeio. Ele era um cara muito bonito, famoso, gostoso, influente. Ele acabou sofrendo um acidente de trabalho, né, num dos eventos que ele participa. Ele ficou tetraplégico, então ele não consegue mais andar, tem pouquíssimos movimentos. E aí ele acaba contratando uma pessoa para cuidar dele, depois de muitas tentativas e fracassadas, porque ele é uma pessoa extremamente amarga, grosseira, sem educação, mal educado com todo mundo, porque a vida dele foi interrompida de uma certa forma e ele não aceita isso, então ele trata as pessoas com muita grosseria. E essa pessoa vai cuidar dele, que é a nossa protagonista, e ela não se abala pelo que ele faz, ela tenta, ela continua, ela cuida dele da melhor forma como ela pode, então a gente vai acompanhar essa relação dele se desenvolvendo aqui. É um livro super engraçado, um livro super divertido, tem uma protagonista leve, então ela tem ali os momentos dela de diversão, tem sim o seu drama também. Eu acho que é um livro que traz uma pitada de drama, principalmente pelo que ocorreu com ele, né? Mas eu gosto muito desse livro, gostei bastante, tá escrito, me diverti, tem um hot bem legal também, algo que subverte um pouco ali as expectativas que talvez outras pessoas tenham a respeito desse protagonista, é diferente, é bacana, e eu gostei muito, pra mim ele ficou com 4 estrelas, se você ainda não conhece os romances de cowboy, procura os da Maggie Gates, que eu acho que tu não vai te arrepender. Então essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre de 2026. Até agora tá sendo um ano muito bacana pra mim, com muitas leituras boas. Apesar de um outro ponto baixo, tá sendo um ano de boas leituras, com coisas boas aí vindo. Então eu tô super ansiosa pra compartilhar o próximo trimestre com vocês. Já tá ocorrendo ainda, mas eu já tô ansiosa pra gravar esse vídeo. E aproveita que chegou até aqui, me conta aqui nos comentários quais foram os teus melhores livros de 2026, ou quais foram todas as suas leituras que tu fez esse ano. Destaca aí pra mim os teus favoritos, destaca qual que tu acha que tu leu, eu também deveria ler. Eu adoro, eu sempre leio todos os comentários de todos os meus vídeos, de todas as redes sociais. Pego dicas, pego recomendações de livros, pego comentários de todo mundo, então comenta aqui pra mim. Não esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar com algum amigo que pode gostar desse conteúdo também, tanto quanto tu gostou. E até o próximo vídeo. Tchau!